Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Niket, uma história de poligamia, que é um romance da Paulina Chiziane, a grande ganhadora do Prêmio Camões de Literatura deste ano, que foi publicado originalmente em 2002. Eu li este livro porque eu coloquei ele na minha meta literária agora de 2021 e felizmente a Companhia das Letras republicou este livro depois de muitos anos fora de catálogo, porque ele está também na lista do vestibular da Unicamp. Mas enfim, eventualmente você vai escutar um barulho aqui ao fundo, mas é porque vocês sabem que está tendo uma obra aqui do lado. E aparentemente essas pessoas só trabalham quando eu sento aqui para gravar, porque o resto do dia é um silêncio sepulcral, parece que são monges budistas trabalhando, e aí quando eu sento aqui eles começam a batucar, ligarem máquinas, etc, etc. Mas enfim, espero que ninguém morra por causa do barulho aqui. Este livro ele é narrado pela Rami, que é uma mulher do sul de Moçambique, casada há 20 anos com o chefe da polícia local, que é o Tony, com quem ela tem 5 filhos. O romance começa quando a Rami começa a se dar conta das consequências diretas e indiretas da ausência prolongada do marido, principalmente no que diz respeito à criação dos filhos e ao modo como ela tem de lidar com os vizinhos. E só por esse início a gente já percebe, sem que a narradora tenha de nos dizer isso, que primeiro, ela já estava pensando antes sobre essa ausência do marido, mas só agora ela decidiu fazer alguma coisa a respeito. E segundo, a gente percebe que a Rami reconhece que está em um ambiente que lhe é socialmente hostil, principalmente devido à sua condição feminina em uma sociedade absolutamente machista, como a gente vai ver ao longo da narrativa. Mas enfim, como eu disse, a Rami decide então tomar alguma atitude no que diz respeito à ausência prolongada do marido, e ela vai até a casa de sua suposta amante, mas chegando à casa dessa outra mulher, a Rami percebe que essa amante foi tão enganada quanto ela pelo Tony, porque a Julieta, que é o nome da amante, era uma mulher jovem, enfim, com todo um futuro pela frente, que iria estudar, etc, etc, mas ela acabou desistindo de tudo isso e caindo na lábia do Tony, que prometia sempre mundos e fundos, prometia que iria dar tudo a ela, que iria se separar da esposa porque estava apaixonado por ela, etc, etc, etc. Só que depois de um tempo, o Tony acabou arranjando uma segunda amante, abandonando a Julieta, tal qual ele havia abandonado também a Rami. A partir desse momento, a narradora vai entrando em contato com todas as 4 amantes do Tony e chega à seguinte conclusão na página 52 desta minha edição aqui. Ela diz o seguinte: o coração do meu Tony é uma constelação de 5 pontos, um pentágono. Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Depois vem a Julieta, a enganada, ocupando o posto de segunda dama. Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar de terceira dama. A Sali, a apetecida, é a quarta. Finalmente, a Mauá Sualé, a amada, a caçulinha recém-adquirida. O nosso lar é um polígono de 6 pontos. É polígamo, um hexágono amoroso. O interessante é que, em um primeiro momento, evidentemente, existe uma hostilidade entre a Rami e essas outras mulheres, tanto que a narradora vai atrás de uma professora de educação sexual e depois de um curandeiro para aprender técnicas para reconquistar o marido e assim tirar ele dessas outras, né? Inclusive, nesses primeiros contatos da Rami com essas suas rivais, elas chegam a brigar fisicamente, a Rami apanha, enfim. Só que conforme a narradora vai convivendo com essas outras mulheres, ela começa a se compadecer da situação dessas amantes, porque pelo menos ela, por ser esposa, ainda tem algum tipo de reconhecimento legal perante a sociedade, ao passo que essas amantes estão completamente desamparadas. E aqui entra o tema da poligamia como algo relevante não só na cultura, mas também na própria organização social de Moçambique. Porque, por mais que a prática da poligamia seja condenada oficialmente, sobretudo devido à imposição do cristianismo durante a colonização, e vamos nos lembrar que o processo
de descolonização dos países africanos ainda é muito recente. Moçambique só adquiriu a sua independência, se não me engano, em 1975. Mas enfim, então, exatamente devido a essa influência tão recente da cultura dos colonizadores, a poligamia enfim, é algo condenado do ponto de vista social e legal em Moçambique. Só que essa mesma prática é aceita pela tradição local e, evidentemente, essa é uma prática com raízes voltadas à manutenção dos interesses masculinos. Só que a Rami, então veja que nós estamos falando de um tema e de um elemento cultural que está exatamente no meio do caminho entre a tradição e essa imposição por parte dos colonizadores. E a Rami, ela se apropria da poligamia de modo a garantir a segurança e uma maior qualidade de vida às amantes do Tony. Então, ela se apropria desse elemento cultural que é absolutamente machista e o faz de modo a beneficiar essas mulheres, porque em uma sociedade na qual a mulher é dependente do homem, uma mulher solteira e sem trabalho não tem qualquer perspectiva de vida. E é por isso que no livro, mesmo as mulheres apoiam a prática da poligamia, porque ela é vista como um meio de ganhar a vida de certo modo. E daí na página 91 desta minha edição, ao refletir sobre a condição dessas mulheres que se envolvem em relacionamentos poligâmicos, a narradora diz o seguinte: tenho pena dessas mulheres vendendo amor para produzir pão e sabão. Quando os encantos da venda acabarem, a miséria baterá à porta. Que futuro lhes espera, sem empregos nem segurança? E o que serão esses filhos, sem nome nem sombra? Espera-lhes com certeza o manto da rua, espera-lhes a fome, a sarna, a sarjeta da vida. Pensando nisso, então, a Rami obriga o marido a dar o dote às famílias dessas amantes para que, assim, elas passem a ter mais direitos nesse relacionamento e ele, por sua vez, passe a ter algumas obrigações diante dessas mulheres. E a partir desse momento, o que a gente acompanha é o modo como a vida dessas pessoas vai se organizando diante dessa poligamia que se institucionalizou nesse núcleo familiar. E o que a gente acompanha no romance é basicamente isso. E mais, a Rami, ela se apropria dessa tradição machista, mas de modo a fazer com que essas outras mulheres do Tony se tornem mais independentes. Isso porque, uma vez que elas estão casadas com ele, elas conseguem, por exemplo, fazer empréstimo no banco, elas conseguem montar os próprios negócios, elas conseguem juntar ali alguma clientela, porque uma mulher casada ela tem um status social mais elevado na sociedade moçambicana. Então, a partir dessa independência financeira, essas mulheres conseguem aos poucos garantir a própria subsistência e assim modificar outros aspectos de suas vidas. Então é muito interessante observar como essa narradora ela é absolutamente subversiva na medida em que ela se apropria desse elemento usado para manter o poder nas mãos dos homens, mas ela o faz de tal modo a garantir que essas mulheres consigam se empoderar cada uma à sua maneira. Então veja, uma das coisas mais interessantes no livro é que a autora ela não toma partido em relação à poligamia. Mesmo porque, como eu disse, a poligamia é esse elemento da cultura tradicional. Então, diante dessa sociedade na qual a colonização ainda é muito recente, seria muito complicado, enfim, condenar completamente um item ligado, ou enfim, um elemento ligado à cultura tradicional. Então me parece muito interessante essa postura da autora, mas não só por conta desse contexto, enfim, no qual a colônia ainda é algo muito recente, né? O que me agrada aqui é que a Paulina Chesiane ela não adota uma postura maniqueísta. Então, ela não está escrevendo o livro para justificar e nem tampouco para criticar
essa tradição poligâmica? Ela está muito mais interessada em discutir, primeiro, quais são as causas e principalmente quais são as consequências da cultura da poligamia, principalmente na vida das mulheres, e isso eu acho muito interessante. E segundo, ela está aqui empenhada em discutir quão hipócrita é a sociedade, ou, enfim, o quão hipócrita essa sociedade pode ser, já que a poligamia ela é condenada socialmente, mas por outro lado, o adultério é aceito com mais normalidade. Por exemplo, existe aqui uma cena em que o Tony ele está completando 40 anos, se não me engano, e durante a festa de aniversário dele, a Rami apresenta aos convidados essas outras mulheres que o marido mantinha em segredo. E é claro que todos condenam, todos ficam consternados ali com a prática da poligamia, mas ao mesmo tempo a narradora nos mostra que todas aquelas pessoas que estão condenando o Tony sabiam que ele tinha outras mulheres. Então é muito interessante perceber que a prática do adultério não é um problema, mas ao mesmo tempo você assumir isso publicamente acaba se tornando algo problemático, e daí que vem toda a hipocrisia que a Paulina critica aqui neste romance. Então veja, ela não está criticando a poligamia, mas sim todo esse caráter social que acaba derivando, direto ou indiretamente, desse tipo de prática. E além da poligamia, outros 3 aspectos culturais muito interessantes acabam ganhando algum destaque aqui ao longo do romance. São eles a prática do lobolo, que é o tradicional dote que a família da noiva recebe quando ela se casa. Então o casamento aparece aqui como algo economicamente interessante e a mulher é vista simplesmente como uma moeda de troca nessa relação que é muito mais monetária do que sentimental em alguns casos. A prática da cutinga, que é um ritual de purificação sexual ao qual as viúvas são submetidas. Então, por exemplo, quando o marido morre, a família dele se apropria de todos os bens da esposa e ela, por sua vez, é obrigada a passar uma noite com o irmão do falecido marido. E o terceiro elemento cultural, que inclusive, de certa maneira, justifica a poligamia, a cutinga e o lobolo, diz respeito à condição subalterna da mulher, principalmente no sul de Moçambique. Então, existem várias passagens do livro que ilustram bem essas diferenças sociais entre o homem e a mulher. Por exemplo, quando nasce um menino, as pessoas tocam o tambor 5 vezes. Quando nasce uma menina, tocam apenas 3. Quando a mulher se casa, ela tem que comer só as piores partes do frango, como o pescoço e os pés, ao passo que o marido deve ser servido com as melhores carnes, as melhores partes do frango, porque ele deve ter força para trabalhar, esse tipo de coisa. Existem várias práticas aqui que demonstram que os meninos são gradativamente afastados do trabalho doméstico, ao mesmo tempo em que as mulheres, as meninas, são sempre incentivadas a trabalharem só dentro de casa e deixar o trabalho externo para os homens. Outra coisa, a mulher aqui, ela quase não tem direito nenhum à posse. Então, na prática lá da cutinga, por exemplo, por mais que legalmente a mulher tenha direito àquilo, aos bens do marido, o peso da tradição manda mais nessa sociedade, de modo que a mulher perde tudo quando o marido morre, porque a família dele se apossa de tudo aquilo que eles construíram ao longo do casamento, né? Além disso, o livro também fala muito sobre como as mulheres divorciadas e estéreis são vistas na sociedade, e o livro nos mostra como essa condição subalterna faz com que as mulheres modifiquem o corpo para agradar os maridos. Então, por exemplo, aqui, essas mulheres fazem tatuagens que não são as tatuagens que nós fazemos aqui. Na verdade, essas tatuagens são cortes que essas mulheres fazem em alguns pontos específicos do corpo. Esses cortes, eles criam queloides, elas passam ali alguns pós e ervas, etc., para que eles criem queloides, e assim o marido, durante o ato sexual, ele consegue pegar na mulher e sentir algum ponto de contato, e isso é mais estimulante ao homem, já que
pegar uma mulher lisa é como pegar em um peixe, ela escorrega nas mãos e isso não é tão apetecível assim. E outra prática que essas mulheres costumam fazer é a prática que diz respeito ao alongamento dos lábios vaginais. Então isso também parece que, enfim, isso dá mais prazer ao homem durante o sexo. E é claro que em um primeiro momento eu fiquei um pouco espantado com isso, só que aí ao mesmo tempo eu fui pensando que isso não é uma exclusividade de Moçambique, já que tem médicos, por exemplo, que dão um ponto a mais depois do parto para agradar o marido, para deixar ali, enfim, os órgãos genitais da mulher um pouco mais apertados para, enfim, lembrar como era quando ela era virgem e esse tipo de coisa. E esses médicos, eles não pedem autorização da mulher para fazer isso. Então veja aqui, esse tipo de invasão que é muito frequente, muito normal, normal não, muito normalizada na nossa sociedade, não é muito diferente do que essas mulheres fazem aqui para agradar os maridos. Né? Pensei também nas mulheres que fazem plástica nas genitálias para agradar o companheiro. Então veja que esse tipo de comportamento não é tão distante assim da gente, por mais que em um primeiro momento possa causar ali algum espanto. E essa condição feminina muda bastante, isso foi outra coisa que eu achei muito interessante no livro, muda bastante no norte em relação ao sul. Então, no sul, a organização familiar ela é patriarcal, principalmente graças à maior influência das imposições culturais dos colonizadores, como por exemplo o cristianismo. E por isso a mulher deve ser submissa, ela deve ser recatada, ela deve se atentar muito mais aos afazeres domésticos do que a qualquer outra coisa, então ela deve agradar o marido acima de qualquer outra coisa. Ao passo que no norte de Moçambique, a organização do sistema familiar é muito mais próxima de uma organização matriarcal, porque a tradição tem uma influência muito maior do que os costumes dos colonizadores no norte daquele país, e a tradição ela considera a mulher como um elemento, como uma pessoa quase sagrada, já que a mulher dá vida a todas as coisas. E por isso, no norte de Moçambique, a mulher tem mais direitos, ela pode se arrumar mais, ela tem mais liberdade para conhecer o próprio corpo, ela tem direito a fazer aulas de iniciação sexual, esse tipo de coisa. Então, principalmente no capítulo 4, que é um dos mais interessantes do romance, a Rami conversa com uma mulher do norte e essa mulher fica chocada, por exemplo, ao saber que no sul a noiva se prepara para o casamento fazendo o enxoval, ao passo que no norte a noiva se prepara frequentando essas aulas de iniciação sexual para saber como se satisfazer e como satisfazer o marido. Então eu fiquei com a impressão de que os casamentos do norte são muito mais igualitários em alguns aspectos do que os casamentos do sul. Inclusive durante essa conversa, a mulher diz a Rami que se ela não aprendeu sobre sexo, então ela é muito mais uma menina do que uma mulher. E daí nas páginas 32 e 33, que estão, enfim, no capítulo 4, essas duas personagens estão conversando e daí é dito o seguinte: isso aqui quem pergunta é a mulher do norte. Diz-me como foi a preparação nas vésperas do casamento. E daí a narradora responde: tinha aulas na igreja com os padres e as freiras, acendi muitas velas e fiz muitas rezas. E o que te ensinava a tua família? Falava-me da obediência e da maternidade. E do amor sexual? Nunca ninguém me disse nada. Então não és mulher, diz-me com desdém. És ainda criança. Como queres tu ser feliz no casamento se a vida a dois é feita de amor e sexo e nada te ensinaram sobre essa matéria? E daí, mais especificamente sobre essas diferenças entre norte e sul, na página 33, esse pensamento continua quando a narradora reflete que, no norte, as mulheres enfeitam-se como flores, embelezam-se e cuidam-se. No norte, a mulher é luz e deve dar luz ao mundo. No norte, as mulheres são leves e voam. Nos acordes, soltam sons mais doces e mais suaves que os cantos dos pássaros. No sul, as mulheres vestem cores tristes e pesadas.
têm o rosto sempre zangado, cansado e falam aos gritos como quem briga, imitando os estrondos da trovoada. Usam o lenço na cabeça sem arte nem beleza, como quem amarra um feixe de lenha. Vestem-se porque não podem andar nuas, sem gosto, sem jeito, sem arte. O corpo delas é reprodução apenas. E um dos elementos desse processo de iniciação pelo qual passam as mulheres do norte é uma dança que as moças aprendem para mostrar para a comunidade que agora elas já eram mulheres e já estavam aptas à vida de casadas. E o nome dessa dança é Niket, ou seja, o próprio título do romance aponta para a ideia da liberdade do corpo feminino, porque afinal de contas a dança tem a ver com esse corpo que se expande. E esse corpo feminino livre aparece como sinônimo de fertilidade desde a epígrafe e em várias passagens do romance, porque a epígrafe, que é um provérbio zambesiano, e a Zambésia é uma das regiões de Moçambique, essa epígrafe diz o seguinte: mulher é terra, sem semear, sem regar, nada produz. Pois bem, essas diferenças entre o norte e o sul nos dão notícia de uma cultura múltipla e híbrida, que oscila entre a imposição do colonizador e o apego às tradições. Só que no fim das contas, a tradição ela é tão machista quanto o cristianismo imposto pelos portugueses, e isso fica bem claro no romance, principalmente porque tudo é narrado de uma perspectiva feminina. E aí eu fiquei pensando que, como as mulheres do Tony são de regiões diferentes, é como se o relacionamento deles fosse uma metáfora para essa multiplicidade cultural moçambicana. E daí na página 139 do romance, a narradora diz o seguinte: nós somos uma variação em línguas, em hábitos e em culturas. Somos uma amostra de norte a sul, o país inteiro nas mãos de um só homem. Em matéria de amor, o Tony simboliza a unidade nacional. E assim como o casamento e a cultura são apresentados no romance a partir de sua multiplicidade, a própria narradora também tem uma identidade múltipla, porque fragmentada, já que ela oscila entre o espaço público e o espaço privado, entre os costumes do sul e os costumes do norte, entre o cristianismo e a tradição, e por aí vai. Então, para falar de um país múltiplo e de um casamento múltiplo, a identidade da narradora, a voz que ela articula para narrar, também devem se pautar por essa lógica da multiplicidade. Então, a identidade múltipla aparece explicitamente, por exemplo, nos momentos em que a Rami conversa com o próprio reflexo no espelho, como se estivesse conversando com outra pessoa. Então, esse eu que se desdobra em um outro por não se reconhecer, pertence a uma mulher que ao mesmo tempo se reconhece nas rivais. O espelho representa, então, a consciência dessa narradora que busca externamente respostas que só ela pode dar, e o espelho representa também esse esboroamento das fronteiras entre o distante e o próximo, entre o eu e o outro, e por aí vai. Do mesmo modo, a voz dessa narradora também se multiplica, principalmente nos trechos em que ela assume a primeira pessoa do plural, quando ela vai falar: nós mulheres temos um determinado destino, nós mulheres estamos enfrentando essa e aquela condições sociais, etc. Então é como se essa narradora estivesse representando todas as mulheres de Moçambique, e é por isso que ela consegue se compadecer das amantes do Tony, porque os dramas dessas mulheres são também os dramas da própria narradora. Além disso, esse eu que se desdobra, essa voz que se multiplica, faz com que o romance se ligue muito à tradição oral, quase como se o livro estivesse sendo narrado por várias mulheres representadas por essa única voz. E a oralidade é algo muito importante para as culturas africanas, justamente porque se liga àquela tradição
anterior à colonização. Basta pensar, por exemplo, nos griots, que são os contadores de história, que são vistos ali como figuras que preservam as tradições. E esse modo de narrar performático da Rami, que incorpora elementos ligados à oralidade, como as rimas, os ditados populares, a musicalidade do texto, as referências a mitos, a provérbios, etc., esse modo de narrar faz com que ela se aproxime dessa posição do griot, do contador de história. Mas, ao mesmo tempo, a Rami também está vivendo tudo aquilo que ela narra. E não por acaso, a Paulina Chiziane usa com frequência o presente do indicativo para mostrar essa proximidade entre o viver e o narrar. Então, a fratura da identidade é também a fratura dessa voz da narradora que se multiplica em várias outras vozes e assim incorpora esses elementos da oralidade e da tradição. Pois bem, essa voz do presente que resgata e preserva o passado me fez pensar bastante na discussão dos estudos pós-coloniais e, enfim, eu não vou me atrever aqui a me aprofundar nessa discussão, já que essa não é a minha área, mas, enfim, conforme eu fui me lembrando disso, fazendo esses pontos de contato, eu procurei e reli um texto que eu tinha lido durante a graduação, que é um texto do Russell Hamilton. Depois eu vou deixar certinho o nome desse texto na descrição desse vídeo, daí caso você se interesse, eu acho que é fácil de encontrá-lo online. Mas enfim, nesse texto o autor diz que em países que foram colonizados, o passado está sempre presente e está sempre palpável, né? Os descolonizados, eles têm que viver com aquilo que eles herdaram das próprias tradições e com aquilo que foi imposto pelo colonizador. Inclusive, o Russell Hamilton, ele estabelece uma imagem que me fez lembrar bastante do Anjo da História, lá do Walter Benjamin, nas teses sobre o conceito de história, porque o autor nos diz aqui que os colonizados, eles caminham para o futuro, mas eles continuam sempre olhando para o passado por conta do peso e da violência dessa imposição cultural por parte dos colonizadores. E essa vai ser uma outra discussão muito importante aqui nesse romance, que é o modo como a cultura dos colonizadores foi ou não assimilada pela cultura local. E como essa cultura híbrida muitas vezes não permite fazer uma distinção muito clara entre o que é interno e o que é externo, o que é próprio e o que é influência. Então existe a tradição local aqui no romance, mas também existe uma outra tradição que surgiu graças a esse passado colonial. E isso explica a multiplicidade e as diferenças culturais, por exemplo, entre norte e sul de Moçambique, a partir do momento que a gente percebe que o sul ele é mais conservador por conta dessa maior assimilação da cultura portuguesa, ao passo que o norte, ele tem essa liberdade maior com a mulher, principalmente porque ele está mais ligado às tradições ancestrais e anteriores à colonização. Por isso, expressar essa multiplicidade e esse apego às tradições é uma forma de resistir e de reafirmar uma identidade nacional que é igualmente múltipla. E daí, na página 42 do romance, existe um trecho em que é dito o seguinte: isso novamente é a narradora refletindo sobre todas essas diferenças culturais com as quais ela vai se deparando conforme se encontra e se reúne com essas outras mulheres do Tony. Lobolo no sul, ritos de iniciação no norte, instituições fortes e incorruptíveis. Resistiram ao colonialismo, ao cristianismo e ao islamismo. Resistiram à tirania revolucionária e resistirão sempre, porque são a essência do povo, a alma do povo. Através delas, há um povo que se afirma perante o mundo e mostra que quer viver do seu jeito. Então veja que essa recuperação de elementos culturais e tradicionais
ela se faz presente no romance com essa intenção política de mostrar esse embate cultural, mas também de mostrar quais são as consequências desse embate quando nós estamos falando de uma sociedade recém-saída desse passado regido por um sistema colonial. Agora, uma vez que a Rami entra em contato com toda essa multiplicidade, uma vez que ela se compadece da situação de suas rivais, e a maioria dessas rivais são mulheres que nasceram e foram criadas no norte de Moçambique, então há esse embate cultural entre elas. A partir do momento, então, em que essa personagem vivencia tudo isso, ela passa a questionar o modo como foi criada e a repensar todas aquelas certezas que ela tinha antes. Pensando nisso, o desenvolvimento dessa narradora acompanha aquela noção que o Lukács diz ao se referir aos protagonistas de romance de formação, porque o Lukács diz que esse tipo de romance acompanha a reconciliação entre o indivíduo e a realidade social concreta. E é exatamente isso o que nós temos aqui em Niket. Só que essa realidade social concreta é híbrida e marcada por uma fluidez, graças a esse passado colonial, que afeta a voz e a identidade dessa narradora. Então veja que eu não falei quase nada do que acontece no romance, acontece muita coisa aqui. O estilo da Paulina é um estilo, enfim, muito fácil de ser lido, principalmente por conta daquela coisa da musicalidade, da criação de metáforas quase poéticas em várias passagens. Então não é um livro difícil de ser lido. As palavras que estão em outros idiomas, no final nós temos aqui um glossário que ajuda muito nesse aspecto. Então, por tudo isso e por conta de todas essas discussões que dizem respeito à cultura e a essas diferenças culturais de Moçambique, eu achei tudo isso muito interessante e por conta disso tudo, então, fica aqui a minha sugestão de Niket, uma história de poligamia, da Paulina Chiziane, certo? Como eu disse, eu vou deixar certinho lá embaixo o nome do texto do Russell Hamilton, mas se não me engano o nome daquele texto é A Literatura dos Palop e a Teoria Pós-Colonial, é um texto de 1999. Palop é a sigla para Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, ou algo semelhante a isso. Mas enfim, eu vou deixar certinho a referência lá embaixo, caso você se interesse por esse tema. É um texto bem interessante e bem curtinho também, e que serve de complemento aqui às discussões deste romance, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.